Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Pedro Paulo, do PMDB, contando com a participação do Caio Barbosa, que deixou uma pergunta para o Pedro Paulo. E eu peço que você repita sucintamente para o Pedro Paulo, Caio. No primeiro bloco a gente falou muito sobre a crise do Estado, mas o Estado é um Estado gerido pelo PMDB, o PMDB do Pedro Paulo. Eu queria saber por que nós chegamos nesse grau de crise tão profundo no Estado, Pedro. Olha, Caio, o fato de ser do PMDB não me impede de fazer uma crítica ao governo. Por exemplo, no bloco anterior nós falamos sobre uma crítica em relação a uma decisão, não só do governador Pezão, como basicamente de todos os deputados capitaneados pela liderança do PMDB. E eu faço a crítica frontal. Por exemplo, quando o Estado tomou a decisão de remanejar 3 mil policiais das UPPs, eu fiz frontalmente essa crítica ao governo do Estado, ao governador do Estado. Eu não tenho qualquer tipo de problema em relação a fazer essa crítica, podia estar no P que fosse, no partido que fosse. Eu acredito que o governo do Estado ele tem alguns problemas. Teve alguns problemas para o Estado chegar a essa situação. Primeiro, uma quebra de receita jamais vista na história do Rio de Janeiro, haja vista a questão dos royalties do petróleo, que é basicamente 1/3 da receita do Estado. Outros problemas como a crise, ou seja, você tinha um orçamento de quase 80 bi, de repente um orçamento de 50 bilhões, 45, 50 bilhões, isso é para qualquer pessoa na sua vida privada. Você imaginar na sua casa, você e sua mulher, empregados com uma renda mais ou menos equivalente, um deles perde o emprego. Isso pressupõe uma série de ajustes que você tem que fazer nas suas despesas do dia a dia. Fora isso, eu acredito também que o Estado errou na previsão dos cenários de crise que nós enfrentaríamos, então os ajustes demoraram tanto, daí a necessidade... Em 2014, inclusive, fala-se que houve muito, a concessão de muitos aumentos na véspera da eleição. Por exemplo, em junho foram quase 46 projetos de lei de aumento de despesas do serviço público, revisão de planos de cargos e salários. Isso explodiu agora, as despesas pessoais, despesas previdenciárias. Então, por isso que eu disse, o erro de cenário, no dimensionamento do cenário futuro, na iminência da crise que nós estávamos vivendo, e foi preciso o regime de recuperação fiscal ajudar o governo do Estado a fazer esse dever de casa. E uma questão também que é preciso se dizer, os problemas éticos também. Exatamente. Os problemas de corrupção, eles também são, para o PMDB, um problema que está sendo enfrentado, quer dizer, que está sendo enfrentado e toda a população tem acompanhado isso. Eu acredito que isso também é um problema que... Hoje nós temos o ex-governador Sérgio Cabral preso, o presidente da Assembleia, o líder do PMDB, enfim. Que sem dúvida nenhuma impacta na imagem do PMDB e na imagem do governo do Estado. Agora, eu te pergunto, diante dessa situação, crescem os rumores, são cada vez mais fortes, de que o grupo político liderado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, do qual você faz parte, está com as malas afiveladas para deixar o PMDB. Isso é verdade? Olha, Ricardo, eu tenho já, por várias vezes, já me manifestado, de certo modo, desconforto dentro do PMDB no Rio, principalmente pelas decisões que foram tomadas no governo do Estado. Mas isso é uma avaliação que nós estamos fazendo com absoluta calma, conversando. A política é a arte da conversa, é a arte do possível. Nós temos conversado, tenho conversado com o Eduardo praticamente diariamente, ainda que ele esteja em Washington, agora está no Japão, estava antes na China, a gente tem conversado permanentemente, também com os diversos atores políticos. Fala-se na ida dele para o PDT, na possibilidade de ir para o PP ou até mesmo para o PTB, enfim, a imprensa a cada semana traz uma informação, dando uma indicação de uma direção partidária. Quer dizer, há alguma coisa evoluindo em relação a esses partidos? Não? Olha, nós estamos conversando com todos os partidos grandes, partidos médios, os partidos menores também, e essa conversa vai se aprofundar nos próximos meses e para uma decisão. Estamos conversando com o próprio PMDB também, para que ele possa, para ainda olhar para o PMDB com a esperança que ele possa fazer alguma reforma interna, algumas mudanças dentro da sua condução. Assim, por exemplo, deixa eu te fazer uma proposta. A única mudança até agora foi tirar o P. Não, exatamente, mas eu quero saber em relação ao PMDB do Rio. Isso foi uma coisa que eu reclamei muito, tá? Eu acho que a gente precisava não só de uma mudança no nome, mas uma mudança estatutária, por exemplo, no PMDB. Haveria possibilidade, por exemplo, do Eduardo Paes continuar no PMDB se o partido, se os atuais dirigentes entregassem para o grupo político do Eduardo Paes a gestão do partido, ou seja, o partido é integralmente de vocês, você, Pedro Paulo, daqui para frente, vão tocar o PMDB do Rio. Essa seria, digamos, uma
uma proposta que seduziria o grupo de vocês? Olha, Ricardo, eu não queria personificar isso, não ser do Eduardo Paes ou ser nesse de A, momento, B, não, mas eu acho que os partidos, nesse momento, principalmente que a política está enfrentando um desgaste enorme. Eu, por exemplo, como parlamentar, eu tenho um hábito de estar na rua, de estar visitando as pessoas, de estar andando sem qualquer tipo de receio. E todo mundo escuta na rua isso, a insatisfação é enorme. A recente pesquisa apontou o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, o mais rejeitado de todos. Da história, então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade em relação a isso, escutar as pessoas e perceber que os partidos têm que fazer uma revisão dos seus estatutos, têm que se abrir, têm que estabelecer normas internas mais rigorosas de condutas inadequadas que se tem. Eu acho que isso é um procedimento que todos nós precisamos rever. Então, é muito mais a revisão dentro dos partidos do que a personificação, a entrega para A, a entrega para B ou entrega para C, entendeu? Então, nós estamos avaliando, conversando permanentemente, não só dentro do PMDB, mas dos outros partidos, para fazer ou não um movimento até março, que é o período que a legislação prevê para mudança partidária para o pleito de 2018. O Eduardo, é importante se dizer, o Eduardo é candidato ao governo do Estado. Eduardo, quer dizer, já disse isso, tem reiterado aí em entrevistas que ele tem a pretensão de se candidatar ao governo do Estado. É o desejo do Eduardo, eu acho que é o desejo de várias pessoas que nos procurem, que veem no Eduardo Paes uma única liderança política, e não fora da política, não aventureira, nem nada, mas dentro da política, capaz de fazer profundamente o ajuste que o Estado precisa fazer para o próximo ciclo de 4 anos. Mas isso é, obviamente, uma construção política de várias forças políticas do Rio de Janeiro para que o Eduardo consolide a candidatura dele. Você acha que, de alguma maneira, o fato do Eduardo estar, quer dizer, no PMDB e ter tido uma relação bem próxima do ex-governador Sérgio Cabral, de todas as lideranças do PMDB que hoje se encontram presas, isso pode, de alguma maneira, chamuscar, dificultar o projeto do Eduardo de se tornar governador? Olha, as lideranças do PMDB estão respondendo pelos seus atos. Nós temos que responder pelos nossos atos. Eu respondo pelos meus atos, o Eduardo responde pelos atos deles, e isso eu disse na campanha eleitoral, quando fizeram diversas vezes esse questionamento. Sim. Na política a gente responde pelos nossos atos. É muito difícil você controlar, Ricardo, os problemas que acontecem às vezes dentro da sua casa. Às vezes você tem uma família, você tem um problema com o filho, você tem um problema com o vizinho, você tem um problema dentro do negócio que você tem, dentro da sua empresa. Então, acho que as pessoas têm que responder pelos seus atos. E como é que você avalia o cenário eleitoral para o ano que vem, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, que tem nuances parecidas? O Lula, por exemplo, é favorito à eleição presidencial, mas tem todo o seu imbróglio com a justiça. O Eduardo Paes também aparece, pelo menos nas ruas, como grande favorito ao governo do Estado, mas também há o receio em relação à Lava Jato ali e aos excessos que a gente reconhece que a Lava Jato comete vez por outra. Tem uma questão da inegibilidade também do Eduardo Paes, que foi decidida pelo TRE recentemente também. Assim, tem, Ricardo e Caio, a gente tem que aprender com esse novo momento. Todo homem público, toda pessoa de exposição, seja ele na política, seja ele na vida artística, ele está exposto permanentemente ao crivo da opinião pública. Ele tem que estar absolutamente aberto para ser investigado, para responder investigações. Eu respondi, por exemplo, na campanha eleitoral, investigações sobre a questão da minha relação com a minha ex-mulher e provei em todos os órgãos a minha inocência. Como agora também, novamente, tem questionamentos sobre campanhas eleitorais passadas, sobre conduta nossa durante a prefeitura. Nós vamos responder com toda tranquilidade. Isso é a nova lógica. A gente tem que responder isso e o homem público tem que estar aberto para isso. Eu vou fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu quero saber o seguinte: o que você está achando da administração do prefeito Marcelo Crivella? Nós voltamos em 1 minuto.